Queridos irmãos, aqui nós temos um retrato do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E entendendo a necessidade de explicar um pouco mais sobre o que nós vamos realizar em seguida, eu peço a atenção de vocês para algumas considerações básicas acerca do batismo na teologia reformada, de acordo com o que nós acreditamos estar de acordo também com as Escrituras. Irmãos, o batismo é um sacramento, algo instituído pelo Senhor Jesus nos seus tempos, como algo de ordenança para a igreja de Cristo. Nós fazemos isso, irmãos, em obediência a Ele, como um dos dois sacramentos, o primeiro sendo a ceia do Senhor, o segundo sendo o batismo. E aqui, irmãos, não há simplesmente um retrato da morte para a vida, há um compromisso com a aliança que Deus firmou com o seu povo. Eis aqui um sinal e um selo de um pertencimento ao Senhor. É algo externo que nós realizamos, que diz respeito a uma realidade interna. Aqui, de forma característica, nós colocamos os irmãos para batizarem os seus filhos em obediência e em fé, como entrada formal na igreja visível. Faz parte da nossa missão, irmãos. Mateus capítulo 28. Nós temos que batizar as pessoas como o Senhor Jesus Cristo nos colocou. E dentre a igreja visível do nosso Senhor, pelo testemunho das Escrituras, bem como também da nossa Constituição, nós temos membros que são comungantes e membros que são não comungantes. Aqueles, no caso, a partir de 18 anos e os demais abaixo dessa idade. Aqui então, portanto, irmãos, nós vamos batizar apenas crianças, não temos nenhum membro comungante nesse sentido, a partir do nosso batismo. Mas para que os irmãos entendam por que nós batizamos crianças, eu chamo o testemunho das Escrituras, para que nós entendamos que isso não é algo pontual, algo que nós fazemos de forma distintiva, simplesmente porque somos da denominação presbiteriana. Não, nós cremos nas Escrituras, irmãos, desde Gênesis capítulo 17, que uma promessa foi realizada a Abraão, e essa promessa alcança os seus descendentes. Essa promessa caminha até o Novo Testamento, Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquela pregação maravilhosa, em ocasião do Pentecostes, e atribui essa promessa também aos filhos dos crentes que ali se convertem. E por que nós batizamos e não simplesmente praticamos a circuncisão, uma vez que era isso que acontecia no Antigo Testamento? Porque em Colossenses capítulo 2, há uma diretriz do apóstolo Paulo de uma substituição da circuncisão pelo batismo. Portanto, o que nós fazemos aqui, meus queridos irmãos, tem aspectos de continuidade, o princípio permanece, mas também de descontinuidade. Saímos da circuncisão para então batizar os infantes. Cremos que isso é bíblico. E por que fazemos isso, irmãos, a partir de um batismo de aspersão? Porque cremos também no testemunho das Escrituras, Marcos capítulo 1, verso 10, quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado. A construção do texto não mostra ele saindo debaixo da água e então subindo, mas ele saindo das águas para a terra, no movimento horizontal. Então nós cremos que esse é o modelo adequado que a palavra de Deus nos instrui. Então os nossos irmãos aqui estão desfrutando de um grande privilégio de apresentar, consagrar, inserir os seus filhos na comunidade pactual do nosso Deus, e entendendo que o que estão fazendo debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo está. Então, reconhecendo o privilégio, meus queridos irmãos, eu queria que nós passemos agora a um momento de declaração de fé, em que vocês devem, diante de Deus, da igreja, toda a comunidade, dos seus filhos também, demonstrar aquilo que creem, bem como as suas responsabilidades, os seus deveres diante dos seus filhos. Quero que vocês respondam algumas perguntas, de forma audível, para que toda a igreja possa, então, ouvir. Primeira pergunta: vocês creem em Deus Pai, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vocês prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida dos seus filhos até a idade da razão, vão instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Bíblia Sagrada. Vocês prometem ensiná-los a ler, para que venham ler as Escrituras. Prometem orar por eles e com eles. Vocês prometem servi-los de bons exemplos de piedade e religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus, para criá-los na disciplina e na correção do Senhor. Vocês prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Louvado seja o nosso Deus. Vamos prosseguir agora então, meus irmãos, com o batismo da pequena Amanda, nossos irmãos George e Rebeca, certamente com muita alegria nesse instante. Amanda, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Benício, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oliver, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos fazer agora uma oração pelos nossos irmãos, bem como por toda a comunidade nesse instante. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Oremos ao nosso Deus neste momento. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós cremos no favor divino, nós cremos na assistência do Teu Espírito e nós cremos que o Senhor é o nosso pastor. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo pastoreio, nós dependemos de Ti, ó Pai. Aqui te louvamos pela vida dos nossos irmãos e dos seus pequeninos. Nós abençoamos os nossos irmãos, ó Deus, crendo que assim eles fazem o que é correto, em submissão a Ti e com gozo em seus corações. Derrama da Tua graça, mantém Teus filhos fiéis à palavra, Senhor. Os ajuda na criação dos seus filhos, na admoestação, na correção, na instrução das Escrituras, para que eles possam crescer e frutificar em tempo oportuno. Nós te louvamos, ó Deus, por essas bênçãos, bem como, Senhor, também te louvamos, ó Pai, pelos diáconos da nossa igreja, que celebram neste dia, o dia do diácono, pelo nosso calendário da nossa denominação. Obrigado pelo serviço dos teus servos, pela dedicação, pela paixão com que realizam o serviço divino. Somos gratos e abençoados por eles, ó Pai. Agora também, nós queremos diante do Senhor apresentar petições, sabendo, ó Deus, que temos necessidades, que precisamos ser corrigidos, que precisamos de auxílio e que o Senhor nos ouve, conhecendo todas essas coisas. Ó Deus, nós te apresentamos os enfermos da nossa igreja, bem como os familiares, ó Deus, que têm estado em hospitais, adoecidos, em momentos críticos. Nós pedimos a Tua graça nesse instante, ó Pai, pela nossa irmã Jane Margarete. Te pedimos que o Senhor derrame da Sua graça em cuidados, a fim de que ela possa se recuperar e estar no seio familiar o mais rápido possível.
Te pedimos também pela mãe do presbítero Damásio, a avó da nossa irmã Bárbara, que se encontram, ó Deus, hospitalizadas. Que o Senhor, ó Deus, traga paz, descanso, consolo no momento da adversidade. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus de toda consolação, e por isso rogamos a Tua presença, o Teu carinho, Senhor, sobre os Teus servos. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor não nos abandona, porque Tu nos ouve mediante Cristo Jesus. E assim, Senhor, com o coração cheio de expectativas, pelo Deus que nos ouve, nós queremos confiar as nossas vidas a Ti. Cuida do Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.